Olá, graça e paz, estamos começando mais uma programação online da Sexta Igreja. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo, que a sua vida seja edificada, abençoada nesse tempo de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a série Esperança Viva, essa série que está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro, e nós temos estudado esta epístola de Pedro de forma expositiva. Nós já estudamos a primeira carta e agora estamos estudando a segunda carta de Pedro. Mas antes de nós continuarmos o nosso estudo, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para que você receba as nossas notificações de todo o nosso conteúdo que produzimos e disponibilizamos aqui pelo canal do YouTube. Assim você vai receber todas as nossas informações. E caso você goste do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir aí o vídeo e participar com esta interação. Nós vamos continuar então estudando a segunda carta de Pedro, essa carta que tem lições preciosas para a nossa vida. E nós temos estudado que esta segunda carta, ela tem como objetivo alertar os crentes, os discípulos de Jesus, sobre o perigo dos falsos mestres. Nós sabemos que há muitos falsos mestres que rondam a igreja, que rondam o povo de Deus. E você precisa ficar atento, porque nos dias de Pedro e também nos nossos dias, os falsos mestres têm os seus propósitos, os seus objetivos, que é distrair o povo de Deus e criar heresias para que a força dos discípulos de Jesus sejam diminuídas, ou quem sabe também impedir que a igreja conheça verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Pedro aqui no capítulo 3, dos versos de 1 a 13, ele fala sobre esse grande fundamento, a doutrina de Deus. Ele vai falar sobre a importância de nós esperarmos na segunda vinda de Jesus. Para que nós possamos fugir então das palavras dos falsos mestres, nós precisamos confiar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você precisa ser um conhecedor das Escrituras para que você combata o ensino dos falsos mestres. E Pedro nos ensina aqui na sua segunda carta que os falsos mestres, eles negavam a segunda vinda de Jesus. E Pedro, nos versos de 1 a 13 do capítulo 3, ele vai falar sobre a doutrina da segunda vinda de Cristo. Já a partir do versículo 14 do capítulo 3 até o versículo 18, Pedro vai dar alguns conselhos práticos de como a igreja deveria agir diante desses falsos ensinos. É por isso que lá no verso 14, Pedro nos diz: por esta razão, por esse motivo, pela presença dos falsos mestres, por aquilo que vocês estão ouvindo, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Diante deste contexto da negação sobre a segunda vinda de Cristo, o convite de Pedro à igreja, aos discípulos, à família da fé, é que eles possam se empenhar pela paz e que eles possam se guardar puros, sem máculas, irrepreensíveis. É isso que Pedro está nos ensinando aqui no capítulo 3. Enquanto os falsos mestres estão negando a segunda vinda de Cristo, vocês que são verdadeiros discípulos de Cristo empenham pela paz para viverem uma vida sem mácula e de forma irrepreensível. E nos versos 15 a 16, onde nós paramos o nosso último estudo, o apóstolo Pedro aqui nos diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos. Quais assuntos são esses que Pedro está se referindo aqui no verso 15? O apóstolo Paulo também já havia alertado o povo de Deus, os discípulos da sua época, sobre o perigo dos falsos mestres, sobre a presença desses hereges que negam a segunda vinda de Cristo, que negam que o Salvador, o Redentor Jesus Cristo, ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Não é apenas Pedro que tratou desse assunto no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo também. Ele deu lições, ele apresentou doutrinas que fundamentam a segunda vinda de Jesus. E Pedro continua: como de fato costuma
fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O apóstolo Pedro aqui, ele chama os falsos mestres de ignorantes e instáveis, que o objetivo deles é deturparem as escrituras, é deturparem o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. E eles são ignorantes, eles são instáveis, e eles não têm apenas o objetivo de atacar as palavras de Pedro, mas também as palavras de Paulo, as palavras de João e de tantos outros apóstolos que escreveram o Novo Testamento. Os falsos mestres, eles agem de forma sorrateira, eles querem enganar o povo de Deus, eles querem atrapalhar a comunhão, o crescimento, o amadurecimento da igreja, da família da fé. E no verso 17, Pedro diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Essa deve ser a nossa postura, uma postura de cautela. Acautelai-vos dos falsos mestres. Precisamos estar prevenidos, porque eles chegam de forma sorrateira, eles se apresentam como amigos do corpo de Cristo, mas são inimigos. Eles se apresentam como defensores da fé, mas eles são inimigos da fé. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, olha como que Pedro chama esses falsos mestres de insubordinados. Eles não conseguem se submeterem a uma liderança, eles não conseguem respeitar uma verdade que já está estabelecida. Eles são insubordinados. Essa é a característica dos falsos mestres, dos anticristos, porque os falsos mestres, eles são anticristos. Eles servem o anticristo maior, aquele que virá para enganar, para atrair as pessoas a uma mentira, a uma enganação. Descais da vossa própria firmeza. Descais da própria firmeza. O conselho de Pedro aqui é: rejeita os ensinos dos falsos mestres. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, os versos de 1 a 5, Paulo dá esse conselho ao jovem pastor Timóteo: rejeitem os falsos ensinos, rejeitem as fábulas, rejeitem o engano, o erro, busquem a verdade, sigam a verdade. Essa é a instrução bíblica para nós. E no verso 18, Pedro continua: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está nos ensinando aqui para que nós possamos permanecer firmes diante dos falsos mestres, para que nós possamos seguir sempre a verdade. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento aqui é a teoria, é aquilo que nós já temos aprendido nas Escrituras. O que é que você sabe a respeito de Jesus Cristo? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é o Senhor que morreu pelos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia? Mas Pedro nos diz que nós devemos crescer não apenas no conhecimento, na teoria, na doutrina acerca de Cristo, mas precisamos também crescer na graça. E o que é graça? É vida com Deus, é intimidade com Deus. Para que você e eu venhamos resistir aos falsos mestres, nós devemos conhecer as doutrinas e devemos também ter uma vida de intimidade com Deus. Devemos saber quem é Deus na prática. Devemos conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso significa na intimidade, no relacionamento profundo com Deus. Isso faz com que você permaneça firme, mesmo que palavras contrárias ao Evangelho cheguem aos seus ouvidos. Você vai resistir a essas palavras, você vai permanecer no seu caminho e você vai continuar agradando a Deus e firmado na única verdade. A palavra de Deus precisa se tornar carne e sangue em nossa vida. Nós precisamos conhecer na prática as Escrituras. Não podemos ser meros ouvintes, mas devemos ser praticantes. Uma pessoa que não é praticante do Evangelho, é apenas ouvinte, ele cai nas armadilhas dos falsos mestres. Ele é enganado, ele se distancia da verdade, ele rejeita a verdade de Deus, ele abraça a mentira, ele é jogado de um lado para o outro. Mas aquele que conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, esse permanece firme, esse conhece as Escrituras verdadeiramente. Que no nome de Jesus, que você seja
seja um discípulo autêntico, verdadeiro, que ama a Deus e que cresça no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Nós estamos encerrando o nosso estudo. Na semana que vem, se Deus assim permitir, nós retornaremos com a série Esperança Viva. Mas antes de pedir de você, eu gostaria de orar com você agora, para que Deus abençoe a sua vida, a sua fé, a sua caminhada com Ele. Vamos orar? Onde você estiver agora, se conecte ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo teu evangelho, que é verdade, te agradecemos, ó Deus, pelos ensinos que nós temos aprendido, ó Pai, estudando a tua palavra, conhecendo o Senhor, e que nós possamos a todo tempo, ó Pai, crescermos no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda o nosso coração, Pai. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão nos acompanhando, que eles possam encontrar, ó Deus, graça e bênção, ó Pai, na tua presença. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui e na próxima semana nós retornaremos com a série Esperança Viva. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até logo.